E é sempre um prazer voltar aqui, rever amigos, pessoas queridas, né, que moram no nosso coração e vão sempre morar. Então eu trago o abraço lá de todos que estão lá conosco, naquele trabalho, naquele desafio que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas que tem nos dado muitas bênçãos e muitas vitórias ali. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Eu vou pedir que coloque aqui na tela uma imagem que eu passei, por favor, que foi o que inspirou de alguma forma a minha palavra de hoje. Como bom matemático, tinha que ser estatística, né? Então eu tenho aqui, irmãos, os dados estatísticos que me chamaram muita atenção, e é só para você ter uma noção da importância da comunhão. Então a gente tem aqui esses dados, eles foram levantados pelo Instituto Haggai em 2019. O Instituto Haggai fez uma pesquisa entre as igrejas e os irmãos, e eles chegaram a algumas conclusões sobre como as pessoas chegam à igreja. Qual é o caminho que as pessoas chegam à igreja? Através de quê? E a gente tem algumas coisas interessantes. Começando no sentido anti-horário ali, 4,4% através de cruzadas evangelísticas, ou seja, eventos, praça, pregações, cruzadas. 3% através de distribuição de literatura, folhetos, né? 2,9% através do trabalho pastoral. Veja, pastores, nós somos responsáveis por 2,9% só das pessoas que chegam à igreja. 2,9% também através de programas de rádio. 2,4% através do sermão que é pregado aqui. 2,1% através de outros meios, 1,1% através de filmes e 1% através de programas de TV. Interessante, isso me chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção é essa parte roxinha ali e a vermelha. 29,9% das pessoas chegam à igreja através de amigos. Um amigo que levou uma palavra para você, um amigo que te discipulou, um amigo que orou por você, um amigo que esteve junto de você quando você estava numa dificuldade, um amigo que te visitou quando você estava enfermo, um amigo que esteve ao seu lado e trouxe a palavra de Deus para você. Agora vem a bomba. 49,7% das pessoas chegam à igreja através dos parentes. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, é o seu testemunho dentro da sua família, é o seu relacionamento dentro da sua família, que faz com que as pessoas cheguem à igreja, que as pessoas conheçam Jesus. São os nossos irmãos biológicos, são os nossos pais biológicos, são os nossos parentes biológicos, são as pessoas que nos circundam como família, que tem 49,7% de responsabilidade pelas pessoas que chegam à igreja. Fechando isso aqui, eu posso dizer para você que 79, fazendo uma conta rápida, 79,6% das pessoas, ou seja, praticamente 80% das pessoas que chegam à igreja chegam através de outra pessoa. Não chega através de programas, não chega através de literatura, não chega através de sermão, mas chega através de você. Você pode olhar para o lado e dizer, olha, você é responsável por 80% daqueles que estão aqui. São o seu relacionamento, é o seu sorriso, é a sua palavra, é o seu abraço, é o seu cuidado, é a sua visitação, é o seu relacionamento que faz isso. Você percebe como isso é importante? E seguindo nesse mesmo, a gente chega à conclusão seguinte: o evangelho é relacionamento. E quando o Simval me ligou e disse, pastor, você pode trazer uma palavra para essa noite? O tema é o poder da comunhão. Que comunhão poderosa! E eu sei que vocês receberam muitas palavras aqui, como o Simval falou,
durante esse final de semana, que abençoou a vida de vocês, que trouxe à vida de vocês coisas novas, que fez com que vocês, vivessem momentos especiais. Mas eu queria hoje fazer uma abordagem, talvez um pouco diferente. Eu queria fazer uma abordagem hoje desse poder da comunhão, desse poder do relacionamento, de nós como igreja. E não apenas como família nuclear ou como família periférica, mas de nós como igreja. Porque é impossível falar da igreja sem falar de família, e é impossível falar de família sem falar da igreja. Porque as duas coisas interagem o tempo todo entre si. E são o tempo todo, na verdade, uma coisa só. Aquilo que você é como família, aquilo que você é como vizinho, aquilo que você é no seu trabalho, aquilo que você é na sua faculdade, aquilo que você é na escola onde você estuda, aquilo que você é na rua onde você anda, aquilo que você é nos meios de amizades e de relacionamentos que você construiu. Tudo isso faz a diferença para o reino de Deus. Eu quero ler apenas um versículo com você, está em 1 Crônicas, no capítulo 12, o versículo 32. Mas deixa antes eu contextualizar um pouco esse versículo para você não ficar perdido. Davi vai ser coroado rei. Então as tribos de Israel começam a enviar pessoas até Davi, porque Davi começa a montar o seu governo. Davi começa a montar o seu escalão de governo. E então, de todas as tribos, alguns chegam com poder de guerra, homens prontos para a batalha, homens que era bom de briga, homens que era bom na espada, homens que era bom nisso, homens que era bom naquilo. Mas quando chega no versículo 32, vai dizer assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos às suas ordens. Na Bíblia de estudo que eu uso, ela tem uma tradução diferente, ela diz assim: dos filhos de Issacar, que tinham senso da oportunidade e sabiam o que Israel deveria fazer. Eu quero falar hoje com você, nesses minutos que eu tenho, sobre a igreja necessária, a igreja relevante. Sabe por quê, irmãos? Como foi dito aqui, os tempos mudaram. Sival falou dos encontros de casais, e quem participou aí lembra como nós fazíamos. Né? Ivanil veio me mostrar uma foto ali daquela época, né, Ivanil? E como era feito, como se fazia. Mas os tempos mudaram, não deu mais para fazer daquele jeito. A gente continua fazendo, lá também a gente faz, mas a gente faz de maneira diferente, com abordagem igual, mas os meios são diferentes. As coisas mudaram, o tempo, evoluíram, as coisas foram tomando outras proporções e outras dinâmicas na vida. E a gente precisa entender, e isso é que é importante, porque eu escolhi esse versículo, porque ele fala de uma coisa muito importante. Ele diz de alguém que conhecia o seu tempo. Ele fala de alguém que conseguia discernir o tempo em que ele estava vivendo. E isso era importante para o governo de Davi, porque poderia ajudar nas decisões que ele deveria tomar como governante, como rei de Israel. E conhecer o tempo é fundamental. Porque se torna muito difícil de nos relacionarmos, com o tempo ou com a nossa geração, se nós tivermos dificuldade de comunicação com essa geração, com esse tempo, por falta, às vezes, de conhecimento. Então, você pode até me perguntar: pastor, mas o que é uma igreja necessária? Uma igreja necessária é aquela que sabe interpretar o seu tempo. Sabe por quê, irmãos? É fácil se tornar um museu. É fácil se tornar um monumento histórico.
Sabe, é fácil viver apenas de história e não olhar, né, para, ou não se tornar um movimento com perspectivas de futuro. Quando eu digo isso, eu não estou aqui desvalorizando a história em si, porque a história tem seu valor. Você olha para trás para você aprender com ela. Eu gosto muito de um paralelo que o Mário Sérgio Cortella faz num dos seus livros, que ele diz que a vida é como dirigir um carro. Como é que você dirige um carro? Olhando para frente. Embora o carro tenha pelo menos 3 retrovisores, né? Um em cada lado e um no meio. Mas você não dirige o carro olhando o retrovisor. Você dirige o carro olhando para frente. Você dirige o carro, não é, para avançar. Até, de vez em quando, você dá uma olhadinha no retrovisor. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, quando você vai entrar, né, quando você vai estacionar, você até dá uma olhadinha. Mas ninguém dirige um carro, sabe, olhando para o retrovisor. Porque se nós dirigirmos o carro olhando para o retrovisor, o acidente é certo. Porque nós vamos perder o foco daquilo que está diante de nós, daquilo que se apresenta diante de nós. E não vamos saber para onde nós estamos indo. E se há um grande problema na nossa vida, é se nós não sabermos para onde nós estamos indo e onde nós queremos chegar. Sabe, Paulo chega a escrever em Filipenses, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para frente que a gente anda, é para frente que a gente vai. A gente precisa entender que a igreja, ela é esse grupo de comunhão, esse grupo de família, esse grupo de relacionamento. Como nós bem vimos aqui no levantamento, na estatística, de que cerca de 80% que chegam à igreja chegam através de relacionamento, chegam através de uma outra pessoa, chegam através daquilo que você diz, daquilo que você vive, daquilo que você fala, daquilo que você se relaciona com os outros. E essa é a grande sacada do nosso tempo. Essa é a grande sacada desse momento. O Senhor Jesus, ele afirma, né, que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecer é não suportar, é não resistir. Porque a igreja, ela tem que atacar, ela tem que avançar. E ela ataca e ataca o inferno. Porque é de lá que a gente precisa tirar as almas, as vidas que estão perdidas e que precisam de salvação. E esse é o papel da igreja, quanto instituição, mas esse também é o papel de cada um de nós, quanto indivíduos e famílias que pertencem a essa igreja e que fazem parte desse grupo. Como eu disse, é muito difícil você se relacionar com o tempo, se você não tem conhecimento desse tempo. Eu separei algumas coisas, 3 pontos básicos para falar sobre isso. Porque quando a gente fala de uma igreja necessária, quando a gente fala de conhecer o tempo, quando a gente fala de discernir o tempo em que nós vivemos, nós estamos falando de algumas coisas que a gente precisa fazer e que esse conhecimento, essa leitura, essa dinâmica de conhecer o tempo em que nós vivemos, de saber discernir o que está acontecendo na nossa época, ele nos traz algumas vantagens, quanto pessoa, quanto igreja e quanto família. A primeira delas é que isso nos ajuda a não nos perdermos no passado. Sabe, existem muitas pessoas que se perdem na memória do passado e vivem no passado. Nós somos muito levados a olhar para o passado sempre como alguma coisa melhor do que o presente. Ah, na minha época era tão bom.
Aqueles que são mais jovens aí devem ter ouvido os pais dizerem: mas na minha época... mas naquela época não era assim. Aquela época ela não foi melhor e nem pior do que a de hoje, ela só é diferente. E às vezes nós nos perdemos no passado, vivemos agarrados a esse passado. Nós não conseguimos projetar a vida em relação às novas oportunidades que elas estão surgindo diante de nós. Quantos de nós achamos que temos que criar os nossos filhos como nós fomos criados? Na época que eu fui criado não tinha celular. Quando eu era criança, tinha, pastor? Celular? Não tinha celular, não tinha tanta coisa. As crianças não tinham acesso ao que elas têm hoje. De forma que eu não posso criar o meu filho. Já está criado, né? Os nossos. Mas você não pode criar o seu filho como você foi criado há 50 anos atrás. E existem famílias, às vezes, que querem criar os seus filhos desse jeito. A realidade é outra, o mundo é outro, as coisas são outras, as propostas são outras, os desafios são outros, as oportunidades são outras. Quanto igreja também, nós não podemos viver presos ao passado. Porque há 50 anos atrás, tem um camarada que eu gosto muito, que é o Carlito Paz, da Igreja da Cidade, em São Paulo. Ele diz o seguinte: se a igreja voltasse para o século XX, há 50 anos atrás, muitas igrejas estariam preparadas para receber o século XX, porque pararam no tempo, porque não avançaram, porque não fizeram uma leitura real e verdadeira do mundo em que nós estamos vivendo. E se a gente vive preso ao passado, a gente só olha para trás, e quem só olha para trás não vai para frente. Nós só conseguimos ir para frente se nós olharmos os que estão adiante de nós e os desafios que se propõem e as oportunidades que se propõem diante de nós. Uma igreja necessária, ela precisa ser uma igreja culturalmente relevante. Mas quando a gente fala de cultura, a gente assusta. As pessoas ficam assustadas. E o envolvimento da igreja com a cultura e o secretismo não é perigoso? Deixa eu dizer uma coisa para você: viver é perigoso. Ser crente é perigoso. O apóstolo Paulo diz: nós somos entregues à morte todos os dias. Sabe, quando nós olhamos para isso e às vezes fazemos aquela confusão, confundindo santidade com separação. Não, ser santo é ser separado do mundo. Mas e quando Jesus disse na oração sacerdotal: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal? E quando Jesus no Sermão do Monte diz: vocês são a luz do mundo e vocês são o quê? O sal da terra. A luz, ela não precisa brilhar no dia claro. Eu sou uma pessoa observadora. Às vezes eu ando pelas ruas e às vezes aquele solão, quentão, tudo claro. Aí você passa perto de um poste, aquele fotocélula está com defeito e a lâmpada está acesa. E aí eu penso: que desperdício, né? Porque que diferença aquela lâmpada está fazendo num dia ensolarado? Ela vai fazer diferença à noite, quando ela for acesa. De forma que a luz sempre vai fazer diferença em meio às trevas, mas se ela já está no meio da luz, ela não faz diferença. Sabe, às vezes a gente precisa entender. E quando eu falo de avançar, quando eu falo de não ficar preso ao passado, a gente que tem uma história na nova vida, a gente consegue perceber algumas coisas. Sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro muito do Bispo Roberto. O Bispo Roberto, quando chegou no Brasil, na década de 60, 1960, não era nem nascido. Mas quando ele chega ao Brasil, e logo depois que eu comecei a entender, porque minha mãe acompanhava muito os programas do Bispo Roberto, quando a televisão era a besta do Apocalipse, sabe o que o Bispo Roberto fez? Ele botou um programa na TV Tupi, Coisas da Vida, e apanhou. Porque a TV era a besta do Apocalipse.
Hoje, as igrejas têm rede de TV. Você está vendo esse ar refrigerado aqui? Gostoso? Tá bom esse ambiente? Eu venho de uma época que quanto mais calor, melhor. Porque o crente tinha que sofrer, tinha que suar. Oração que valia a pena era oração, não é? No sol e debaixo da telha de amianto e sem ar-condicionado. Essa Deus ouvia. Mas o bispo Roberto veio e disse assim, não, tem que ser confortável. Gabinete pastoral, dignificação do ministério, valorização do ministério, são coisas que ele trouxe e que naquela época era um absurdo. E sabe o que acontece hoje? Você vê como algo muito comum. Mas sabe por quê? Porque ele não estava preso ao seu tempo. Ele era visionário e ele fez uma leitura correta da época que ele vivia. Ele disse, espera aí, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que melhorar. Não pode continuar do jeito que está, os relacionamentos têm que melhorar. É muito melhor você ouvir uma pregação num ambiente refrigerado, onde está fresquinho. É muito melhor você ter um pastor que pode te atender isoladamente numa sala, onde você pode abrir o coração com ele, onde você pode falar com ele. É muito melhor você ter situações, você ter um programa de TV em que você alcança centenas, milhares de pessoas, do que você ficar preso àquilo que era instituído como o bom e o que funcionava. Isso chama-se fazer uma leitura do tempo em que você está. Isso chama-se ter uma visão de futuro. A gente não precisa viver preso no passado. A gente pode olhar para o futuro e a gente deve olhar para o futuro. Há muitas coisas que estão sendo oferecidas hoje, há muitas coisas que hoje nos facilitam. Não é verdade? E a gente precisa olhar para essas coisas. Porque é necessário que a gente entenda essa sociedade. Eu costumo dizer, não se comunica mais como se comunicava 50 anos atrás. Quem aqui está dentro de uma sala de aula sabe disso. Na nossa época, está ali o Lenine, que é professor também, era cuspe e giz, né, Lenine? Hoje você tem mídia na sala de aula, é muito melhor visual. A gente da escola tem umas coisas que a gente chama, né? Por exemplo, professor que é muito ligado às coisas antigas, a gente chama de professauro. Mas na vida da igreja, a gente tem muitos irmãos sauros. E a gente tem alguns pastossauros também. Que parece que querem viver aquele tempo, mas o tempo hoje é outro. Eu não preciso mais ter um papel. A gente não pode ver preso ao passado. Uma outra coisa que a gente aprende com isso é que você conhecer o seu tempo, você fazer uma leitura do seu tempo, pode nos ajudar a investir de maneira apropriada, a investir de maneira certa. Sabe, John Stott, ele faz a seguinte afirmação: os liberais têm relevância sem conteúdo, falando dos teólogos liberais, têm relevância sem conteúdo, mas os conservadores têm conteúdo sem relevância. Precisa ser assim? Porque então a gente não pega o nosso conteúdo e faz com que ele se torne relevante. Vai para onde ele vai se tornar relevante. Mas sabe por que a gente não faz? Porque a gente fica muito mais preocupado em criticar aquele que não tem conteúdo, mas é relevante. Quando a gente vai, estava falando com o Valmir, quando a gente vai para a mídia, quando a gente vai para o Instagram, quando a gente vai, não é, para transmitir o culto, quando a gente vai para tantos lugares, nós estamos fazendo com que o conteúdo relevante nosso alcance outras pessoas. Nós precisamos pedir a Deus, sabe, que nos dê estratégias. Estratégias. Eu estava falando há pouco tempo do bispo Roberto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O bispo Roberto morreu. Tem 30 anos? Mais de 30. Ele foi importante no tempo dele? Muito. Ele deixou muito ensinamento no tempo dele? Muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo presente não é com o bispo Roberto, é comigo e com você.
O tempo presente hoje, Deus quer usar, é eu e você. Ele não quer usar o bispo Roberto, que já cumpriu o papel dele. Em Atos, no capítulo 13, 36, diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, morreu, adormeceu. Cada um vai servir na sua própria geração, segundo os desígnios de Deus. Essa geração é conosco. E nós precisamos criar estratégias apropriadas. Estou lá no Valdariosa. Deixa eu falar um pouco da gente, para falar de estratégias. A gente está num lugar, num bairro carente. E a gente começou, a igreja, começamos, Valmir nos ajudou no início, com os pequenos grupos, os PGs. E dali a gente foi formando a igreja. Depois da pandemia as coisas mudaram um pouco. Mas a gente começou a perceber algumas coisas. E uma das coisas é que tem muita criança lá. Eu não sei se o pessoal não tem televisão, mas tem muita criança. E a gente via muita criança na rua, né? Muita criança na rua. E a gente começou então a investir nas crianças. A gente começou a trabalhar com as crianças. A gente começou a trazer as crianças. E as crianças vieram. E vieram. E tinha culto que tinha, de quarta-feira, que tinha mais criança do que adulto. Mas aí a gente percebeu uma coisa. As crianças precisam de algo mais. São crianças carentes. Aí a gente começou e melhorou o lanche da igreja. Eu preciso alcançar o coração daquela gente. Eu preciso alcançar aquela comunidade. A gente melhorou o lanche. As crianças iam para a igreja e vão para a igreja porque elas sabem que vão ter um bom lanche na hora do lanche. E aí deixa eu contar um testemunho. Cheguei na igreja, sabe como é que é a igreja de obra? Tem sempre um quartinho que tem um monte de bagulho, né? E eu cheguei lá um dia na igreja, sabe aquele dia que você está com disposição, Léo? Você está afim de arrumar toda a bagunça? E eu comecei a tirar tudo que tinha naquele quartinho que não servia e botar do lado de fora, assim na calçada da igreja. E o meu pensamento era, quando passar um carroceiro aqui, eu vou dar uma grana no cara, ele vai levar esse negócio e jogar num lixão qualquer aí. Daqui a pouco chega um senhor, que eu não conhecia. E ele disse: oi, pastor, tudo bem? Eu falei: bom dia, irmão, tudo bom? Eu posso levar essa lata aqui, uma lata de tinta vazia? Eu falei: pode, todas, se o senhor quiser, só pode levar. Inclusive, se o senhor conhecer um carroceiro aí, o senhor fala com ele para passar aqui, que eu vou dar uma grana a ele, para ele levar isso aí. Aí ele: não, isso é comigo, pode deixar comigo. Foi lá na casa dele, pegou uma enxada, pegou o carrinho da igreja, juntou, foi levando aquilo, jogando lá. Ele tem um terreno vazio lá, falou: joga no meu terreno. Foi lá, jogou no terreno dele, limpou tudo, deixou tudo limpinho. E eu pensei o quê? Ele quer a graninha que eu ia dar para o carroceiro. Meti a mão no bolso, falei: irmão, por favor, pastor, dinheiro não. Eu fiz isso e eu me emociono, porque essa igreja é uma bênção na vida da minha neta. Porque essa igreja é uma bênção na vida da minha família. E eu não poderia nunca cobrar o Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o lugar que a gente está. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. E aí a gente conseguiu com isso trazer as crianças vêm, estão ensaiando, vão cantar no Natal. A gente está percebendo a evolução, a gente está percebendo. Aí eu descobri também que muitos irmãos vinham direto do trabalho e às vezes não iam à igreja na quarta porque tinham que ir para casa jantar. Afinal de contas, saíram da Barra, saíram de não sei aonde, enfrentaram. E eu falei: vamos melhorar o lanche da igreja também, na quarta-feira. Quarta-feira passada, retrasada, quarta eu não fui, na outra que eu estava, tínhamos 70 pessoas na igreja da quarta-feira. Para uma igreja de 100 e poucas pessoas, é muita gente. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender o lugar onde a gente está. A gente tem que ter estratégia. Comunhão é isso. Relacionamento é isso. É eu olhar o outro, saber a necessidade do outro, conhecer essa necessidade e investir para melhorar isso. Então, quando eu conheço o meu tempo, quando eu faço uma leitura do meu tempo, sabe o que acontece comigo, irmãos? Eu invisto de maneira apropriada. Porque às vezes a gente se preocupa em investir em tanta coisa.
Comprei um som novo para a igreja, irmão. Line. Deus é bom. Porque com tudo isso, R$40 mil. Sabe como eu paguei? À vista. Eu durmo tranquilo na minha cama. Porque aonde há um coração generoso, Deus, Ele abunda de bênção. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a investir nisso. Mas existe ainda um outro ensinamento. Quando a gente faz uma leitura legal do nosso tempo, quando a gente, faz uma leitura real da sociedade, do lugar onde nós estamos, nós podemos projetar o futuro. O futuro só é possível ser projetado se nós tivermos pessoas que conheçam o seu tempo. Sabe o que está acontecendo na sociedade e no seu tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava estudando isso, eu fui ler o livro de Atos. E eu não vou abrir aqui todas as referências, senão a gente vai chegar às 10 horas da noite. Mas eu estava lendo o livro de Atos, e lá no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, Ele vai dar aquela grande notícia. Mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda Samaria e até os confins da terra. E aí, chega no capítulo 2, o que acontece? O Espírito Santo desce. E aí eles ficam cheios do Espírito. A primeira pregação de Pedro é o sonho de qualquer pastor, 3.000 convertidos. A igreja, ela começa a bombar. E a igreja está tão bem que eles resolvem fazer o seguinte: vamos vender. Pastor, vende seu carro. Você vende o seu, vende sua casa, eu vendo o meu. A gente vai ter tudo em comum. A gente vai dividir aqui de acordo com a necessidade. Todo mundo fez isso. E a igreja era benquista, e a igreja era abençoada. Só que é interessante, porque eles ficaram em Jerusalém. Não é? E a ordem era o quê? Até confins da terra. Quando chega no capítulo 8, depois do martírio de Estevão, no capítulo 8, no verso 4, diz: mas os que foram dispersos, porque se levantou uma grande perseguição à igreja, mas os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Porque a missão não era Jerusalém só, a missão era o confim da terra. A igreja era maravilhosa, a igreja estava crescendo, a igreja tinha gente pra caramba, a igreja era uma bênção, mas eles precisavam ir até os confins da terra. Deus permite uma perseguição para que eles se dispersem. Quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 9, verso 33, Jesus sobe um monte com alguns discípulos, entre eles Pedro. E Jesus se transfigura na frente deles. Eu fico imaginando, o que é isso? Jesus com a sua glória divina na tua frente. Pedro, sempre Pedro. Quando Elias e Moisés se afastam, ele diz: Senhor, façamos o quê? Façamos 3 tendas. Aqui está bom para caramba. A tua glória está aqui. Tem Moisés, está tudo bom aqui. Façamos 3 tendas. Jesus disse que ele não sabia o que estava falando. Porque lá embaixo tinha uma multidão esperando Jesus. Sabe, queridos, quando a gente planeja o futuro, a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Os discípulos pensavam talvez que Jesus fosse voltar por aqueles dias. Mas a gente não sabe, já se passaram 2000 anos. Ele ainda não retornou. Então a igreja, ela tem que viver a perspectiva do futuro, ela tem que olhar para frente. Como eu disse anteriormente, ela é chamada para avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ela ataca o inferno, ela avança em domínio, ela avança em território, ela avança conquistando, ela avança destruindo as obras das trevas. E isso é perspectiva de futuro. A gente precisa olhar e saber que bom é estar neste lugar,
E às vezes a gente pensa, Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui. Aqui tu precisava de mais algumas, além de 3. Mas vamos fazer algumas tendas aqui, vamos ficar por aqui? Ah, refrigerado, bom louvor, boa palavra, gente finíssima, só gente boa. Vamos ficar por aqui. Deixa eu dar uma notícia para você. A nossa missão não é aqui dentro, a nossa missão é lá fora. Porque os nossos relacionamentos não estão só aqui dentro. Há pessoas da nossa família que precisam de Jesus, há pessoas amigas que precisam de Jesus. Nós precisamos tomar as rédeas disso, nós precisamos projetar o futuro. Quando eu vejo essas crianças subindo aqui, são igreja hoje, mas são pastores de amanhã. É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que projetar. Deixa eu dizer uma coisa para você, Davi morreu, e eu tenho uma notícia para você, uma boa e uma ruim. A boa é que você vai para o céu, a ruim é que para aí você vai morrer. E sabe o que acontece? Nós precisamos viver na dimensão da eternidade. Há um escritor que diz que todo cristão ele deveria estar sempre consciente da sua morte. Porque a gente só prepara o futuro quando a gente sabe que a gente vai morrer. E a gente precisa preparar o futuro. Essa igreja, ela tem um poderio tremendo. Essa igreja tem um desafio grandioso. E com o poder da comunhão que nós vimos aqui, 80% da igreja, 80% dos membros da igreja e das pessoas chegam à igreja através de alguém. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz, você é esse alguém. Esse é alguém que Deus vai usar para trazer alguém. Que os seus relacionamentos, a sua vida, o seu testemunho, tudo isso vai trazer alguém para o reino de Deus. Nós precisamos fazer uma leitura do nosso tempo. Faça uma leitura do tempo que você está, faça uma leitura, sabe, da família que você está, faça uma leitura dos seus filhos, faça uma leitura dos seus relacionamentos. O que você pode fazer para mudar isso? Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.